Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, querida igreja. Eu quero dizer que era uma alegria muito grande estar aqui com os amados. Pela manhã, nós estivemos refletindo sobre a palavra do Senhor e eu confesso que fiquei muito contente, muito alegre, porque essa igreja é uma igreja acolhedora, uma igreja que é muito bom. A atmosfera espiritual faz bem para a nossa alma, e isso é bom. Amém por isso. Mas agora à noite eu quero também refletir a respeito da palavra do Senhor. Mas antes, eu quero justificar a ausência da minha esposa, como disse pela manhã. Ela teve que fazer um procedimento cirúrgico, está em convalescência, por isso ela não está comigo. E também quero trazer um abraço da Igreja Batista do Conforto, na pessoa do pastor Michel Apolinário, pastor titular. Ali eu sou o educador cristão daquela igreja e eu trago assim um abraço apertado para a igreja e também para o pastor. E é uma alegria muito grande estar aqui com os amados em Cristo Jesus. Pela manhã nós falamos de um livro do Antigo Testamento. Eu espero que os irmãos se lembrem desse livro. Juízes, capítulo 7, falamos de Gideão. E sobre Gideão nós falamos de quê? Que nós precisamos de ser peneirados. Mas agora à noite eu quero refletir em outro livro, mas no Novo Testamento, um livro que certamente, aliás, um livro não, uma carta, que certamente você já passou, folheou. É a menor carta do Novo Testamento. É uma carta tão pequena que ela contém um capítulo. E nesse capítulo ela contém 25 versículos. E eu sei, e os irmãos sabem, que carta é essa. Que carta é? A menor carta de Paulo no Novo Testamento. É a carta escrita para igreja? Não. Uma carta escrita para um homem chamado Filemon. Portanto, vamos abrir em Filemon. Eu quero pedir a paciência dos irmãos para ler esses 25 versículos, para que possamos entender a história de um escravo chamado Onésimo. Esse escravo, ele nos deixa muitas lições, não só teológicas, mas lições sociais para os nossos dias. Portanto, abra sua Bíblia, eu acompanho, eu não sei como, mas em Filemon, a partir do verso 1. Eu quero saber se o som está ouvindo lá atrás, tudo bem? Está todo mundo comigo aí, né? Então tá bom. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós, pois o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho,
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer isso, nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, como irmão caríssimo, especialmente de mim, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, eu lhe devo ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Lemos o texto de Filemão. Vamos orar? Pai querido, que bela carta, belíssimas letras, frases, ó Deus, maravilhosas, que fala de um contexto de escravidão humana. Mas nós sabemos que hoje nós vivemos uma escravidão diferente, não uma escravidão humana, mas uma escravidão, ó Deus, com outros senhores, um outro senhorio, que são diversificados, uma escravidão voluntária. E neste texto, ó Deus, ele fala tanto, que fala, ó Deus, de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fala do seu plano redentor para nos salvar, e também fala, Deus, de como que a igreja deve agir no âmbito social. Muito obrigado, Deus, por essa pequena carta, 25 versículos, mas uma carta que fala profundamente aos nossos corações. Eu peço ao Senhor, Deus, humildemente, que o Senhor fale através de mim, que eu seja instrumento nas tuas mãos, e que o Espírito Santo aplique essa palavra, ó Deus, nos corações dessa igreja, de cada pessoa que está aqui. E que haja, ó Deus, salvação. Que Jesus Cristo seja glorificado no coração de muitos. Essa é a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é a menor carta de Paulo. Paulo escreve para Filemão.
Filemon, ele teve contato com Paulo em Éfeso. Foi evangelizado por Paulo, se converteu ao cristianismo, mas ele morava na cidade de Colossos, onde Paulo depois endereça a carta de Colossenses. Esta igreja de Colossenses, ela se reunia na casa de Filemon. Áfia possivelmente seja a esposa de Filemon, e Arquipo é o filho de Filemon, possivelmente pastor, líder espiritual da igreja de Colossos. Interessante que Filemon, ele era, apesar de ser um crente em Cristo Jesus, mas ele tinha muitos escravos. Naquela época, a escravidão era algo natural, a escravidão humana. Os escravos não tinham direito, eles eram negociados, nem a própria vida eles tinham direito, pertencia ao seu dono. E Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E um dia Onésimo, ele roubou Filemon, possivelmente dinheiro e alguns pertences, e fugiu. E ele fugiu e foi se abrigar em Roma, foi para Roma. Olha que verso maravilhoso. Vamos ler todos nós juntos? Sim. Que o meu filho Onésimo, que eu gerei. Eu gerei o quê? Entre as algemas, na prisão, aprisionado. Eu gerei um novo Onésimo. Quando eu olho essa expressão, irmãos, sabe o que eu me lembro? Do novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a partir desse momento, um descortinar se abriu diante de Onésimo. Por quê? Porque ele conheceu Jesus através de Paulo. É isso que Paulo diz: este é o meu filho, porque eu gerei ele, eu gerei Onésimo, um novo Onésimo na prisão, nas algemas. Interessante, meus irmãos, que Onésimo, ele tenta fugir de uma escravidão humana, mas ele acabou na prisão. Olha como que Deus trabalha na vida das pessoas. Olha como que Deus trabalha nos bastidores da pessoa. Às vezes a gente tenta fazer funcionar as coisas do nosso jeito, mas chega lá na frente e acaba tudo acontecendo da forma como Deus quer. E ali, meus irmãos, naquela prisão, quando ele nasceu de novo, Onésimo, ele ficou sabendo da própria boca de Paulo que existia uma outra escravidão, que não era aquela que ele estava fugindo, que ele estava sendo submetido, uma escravidão humana. Ele era ele era escravo de Filemon. Mas Paulo disse: olha, não existe somente essa escravidão, existe a escravidão do pecado. E essa não é só você, mas é você, sou eu e todos nós, todos os seres humanos. Nós somos escravizados pelo pecado, mas Cristo nos libertou na cruz do Calvário. Amém por isso. Mas ali também, Onésimo, ele fica sabendo, ele toma conhecimento de uma condenação, de uma outra condenação. Você que está aqui nessa noite, é bom que você saiba disso, porque nós somos escravos do pecado. Mas eu decidi que Jesus Cristo me libertou da escravidão do pecado. E um dia que eu estiver diante de Deus, eu não poderei negar isso.
Eu não poderei dizer, eu não sabia. Não, eu sei. Hoje você sabe. Todos nós sabemos. Assim como Onésimo tomou também conhecimento de uma outra condenação, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Onésimo, ele estava condenado à morte 2 vezes, não só a morte, por ser escravo, fugitivo de Filemão, mas também a morte espiritual, e assim ele toma conhecimento disso. E Onésimo, ele passa a ficar deslumbrado. E é isso que você precisa sentir, que existe uma outra condenação que pesa sobre nós, que é a morte. Mas assim como Paulo disse para Onésimo, olha, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Ele se apresentou diante de Deus para suportar a ira de Deus sobre os nossos pecados, sobre os seus pecados. E isso você tem ciência, conhecimento nessa noite. E diante de Deus você não poderá negar isto. Mas também Onésimo ficou sabendo que existia também uma pena impagável. Impagável. Naquela época, um escravo não conseguia pagar, quitar ou comprar a sua liberdade. Principalmente um escravo fugitivo como Onésimo. Mas Paulo diz para Onésimo, olha, existe sim uma pena impagável, mas é do ponto de vista espiritual. E somente Cristo quitou essa dívida, essa pena por nós, lá naquele madeiro da cruz do Calvário. Você entendeu isso, Onésimo? E ele disse, estou entendendo. Amém por isso. Você entendeu? Se você entendeu, diga amém, porque isso é motivo de gratidão a Deus. Interessante, meus irmãos, que a salvação e a liberdade em Cristo, ela vem através do arrependimento, ela vem através da fé. Isso eram sementes que tinham germinado no coração de Onésimo, porque ele era incrédulo. Onésimo, ele era um homem incrédulo, mas agora ele era um homem crente. Os horizontes se abriram. Mas quando nós pensamos nos dias de hoje, nós vemos também uma outra realidade. Que a escravidão existe ainda. A escravidão, ela não acabou. Quantas pessoas estão escravizados pela TV, por algum costume que desagrada a Deus, algum pensamento que desagrada a Deus. E nós precisamos procurar, irmãos, exatamente permitir, deixar, encher, deixar que o Espírito Santo encha a nossa vida e guie a nossa vida, para que a gente possa trilhar um caminho que agrade ao Senhor. É um processo, são fases que nós passamos. Onésimo, ele conheceu a primeira fase, que é a salvação. Eu creio que todo mundo aqui já passou por essa fase. Olha como é bom. Interessante que o Evangelho, ele transformou a vida de um escravo fugitivo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, ele é poderoso. Ele transformou a vida de Onésimo, ele transforma a sua vida também, mas depende de você, depende de você querer
O querer é comigo, mas o efetuar, isso você deixa com Deus, porque Ele efetua. O Espírito Santo efetua isso na sua vida. Amém por isso. Paulo diz, olha, eu gerei um novo Onésimo na prisão. Discipulou, investiu. Irmãos, e como foi assim bonito esse processo de Paulo com Onésimo. E a cada dia ali na prisão, Onésimo se sentia cada vez mais livre, como escravo, era escravo ainda, mas ele se considerava mais livre, porque ele começou a experimentar aquela liberdade daquele que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, após a gestação de Onésimo, ele entrega a sua vida, ele diz, ele se rende a Cristo, e ele procura, irmãos, aprender com Paulo, tudo que ele pode aprender. Ele não perde a oportunidade de aprender mais e mais. A primeira fase, Onésimo passou. Mas ele não ficou só nessa fase. Paulo mudou Onésimo para uma outra fase. Observe bem o que diz o texto, no verso 16. No verso 16, diz exatamente o seguinte, eu vou pedir que os irmãos leiam esse texto. Vamos lá, todos nós juntos? Exatamente. Não como escravo, mas como o quê? Irmão caríssimo. Onésimo, como salvo, agora ele ganhou uma família, uma nova família. Quando você se converteu, você não ganhou uma família? Nós não chamamos uns aos outros de irmão? Nós somos irmãos em Cristo. Somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Somos irmãos adotivos. E Onésimo, ele ganhou esse status de filiação. Aquele homem que era um escravo, que ninguém queria nada com ele, agora ele tem uma família. Tem pessoas que se importam com ele. E Paulo, ele é muito claro no texto, não como escravo, não, mas como irmão caríssimo, especialmente por mim, e com maior razão por você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. É isso que ele está escrevendo para Filemão. Receba Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão. Agora os irmãos imaginem naquela época, Onésimo e Filemão sentar no mesmo banco da igreja. Que situação! Como que ficou essa situação? É claro, meus irmãos, que Onésimo continuou sendo o quê? Escravo. Mas ele ganhou, ele participa agora da família espiritual de Filemão, da igreja de Colossos. E ele senta no mesmo banco de Filemão. Ele é filho de Deus, como Filemão. E é isso que você precisa, ganhar esta adoção de Deus em Cristo Jesus. Porque nem todos são filhos de Deus. Não. Somente aqueles que abrem o coração para Jesus e desejam ser adotados em Cristo Jesus como filhos de Deus. É isso que você precisa fazer. Se já não fez, é isso que você precisa fazer. É isso que Onésimo fez. Onésimo, meus irmãos, ele precisou fugir
para que Deus intervisse em sua vida. E ele interviu de uma forma assim maravilhosa. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 15, ele diz algo também nesse sentido, sobre adoção. Nós somos adotados em Cristo Jesus, por isso somos irmãos. E Jesus é como se fosse o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. Amém? E Paulo, ele diz assim, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Amém por isso. Eu fico muito contente por saber que eu sou filho de Deus. Eu fico muito contente. Eu fico muito alegre em saber que eu sou salvo. Que alegria eu sinto. Que você também possa sentir essa alegria. Mas é uma alegria muito grande. Onésimo, ele sentiu essa alegria. Mas Paulo, ele não ficou aí. Ele caminhou mais um pouco com Onésimo. Por isso, irmãos, observe como que Paulo trabalhava. É assim que a igreja deve trabalhar. É assim que nós devemos trabalhar no discipulado. Paulo, ele chegou mais perto de Onésimo e ele disse algo assim parecido com o que ele escreveu a Filemon no verso 17. Vamos ler o verso 17? Olha que mensagem bonita que está nesse texto. Se, portanto, se você me considera como companheiro, recebe Onésimo como se recebesse o quê? A mim mesmo. Os irmãos, o que Paulo está querendo dizer com isso? O que o texto diz com isso? Não vai Onésimo, recebe como se fosse eu. Você entendeu, Filemon? Ele dizendo na carta para Filemon, você entendeu isto? Não receba Onésimo, receba a mim. Ou seja, Paulo, ele está substituindo Onésimo por ele. É a substituição. E quando nós pensamos nesse assunto sobre substituição, nós olhamos para Cristo, porque aquela cruz que Cristo morreu era a nossa cruz, era a sua cruz, mas ele morreu ali de forma substitutiva por todos nós. Olha que coisa maravilhosa. Olha como que essa carta, ela nos mostra assim os passos da salvação, do plano de Deus. Interessante, meus irmãos, que um escravo, para ganhar a sua liberdade, no caso de Onésimo, somente Filemon poderia autenticar esta liberdade. Mas aquele que é escravizado pelo pecado, somente Cristo autentica a liberdade. Por isso ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém por isso. Paulo se fez de escravo, sem o ser. Assim também, Jesus subiu naquela cruz, mas ele não pecou, nunca pecou, mas ele morreu pelos pecadores diante do Senhor. E assim Filemon, Paulo, ele se coloca diante de Filemon. Filemon, eu estou me colocando diante de você, no lugar de Onésimo. Considere isto, considere isto. Irmãos, Onésimo toma conhecimento
que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus o substituiu diante de Deus, que Jesus morreu ali naquela cruz pelos seus pecados oriundos da escravidão, não da escravidão humana, mas da escravidão do pecado, como nós mesmos. E eu gosto muito daquele texto de Romanos. Paulo em Romanos, ele trata muito desse assunto, em Romanos 6, capítulo 6, verso 6, e ele escreve de uma forma assim, maravilhosa, a respeito da substituição, ou seja, da escravidão pelo pecado. E ele diz exatamente isso: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha, Cristo já fez tudo por mim. Se eu quero continuar escravizado, pastor, isso é uma questão de fórum íntimo meu. Eu que quero. Mas se eu disser que não quero, aí entra o Espírito Santo com todo o poder para me capacitar, para me ajudar a não pecar, a deixar a escravidão do pecado. Você é escravizado por algum costume, pensamento, por algum hábito, por alguma compulsão, uma compulsão financeira, uma compulsão sexual, uma compulsão, sei lá, tem tantas compulsões hoje, por um costume. A escravidão hoje ela é assim. Nós criamos, ela é voluntária. Interessante, meus irmãos, que Onésimo e todos os filhos de Deus, eles sentirão esse gostinho muito bom de um dia saber que nós somos substituídos por Jesus diante do Senhor. Que coisa boa! Aliás, quando nós lemos Lamentações 3:22, me parece, diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Grande são as suas misericórdias. Os irmãos sabem o que significa isso? Porque é pela misericórdia de Deus que nós não somos o quê? Alguém orou nesse sentido hoje aqui. Acho que foi o irmão, não foi? Quem estava cantando aqui? Foi o irmão. Acho que falou sobre isso. Porque nós, se não fosse as misericórdias de Deus, nós seríamos o quê? Consumidos pela ira de Deus. Então, meus irmãos, o que significa? Significa que todo dia de manhã, quando você acorda, você está vivo, você precisa dar glória a Deus. Você precisa agradecer muito a Deus, porque a misericórdia de Deus está sendo renovada sobre a sua vida. E Ele te está dando uma oportunidade de você escrever mais uma linha da sua história de vida. E essa história que será um dia lida no juízo final. E, por exemplo, qual é a história da sua vida no dia de hoje? Que seja esta: hoje eu aceitei Jesus como Salvador do meu coração. Amém. Que seja essa história. Que seja essa história. Todo dia pela manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve para comigo à noite e pelo renovo dessa misericórdia sobre a minha vida e pela oportunidade de viver, de escrever mais uma linha da minha história. Mas voltando ao texto,
Paulo, ele não parou aí. Ainda tem mais uma fase. E uma fase importante. Quando nós lemos no verso 18 e verso 19, nós vamos entender a fala de Paulo para Filemon e fazer uma triangulação com a cruz de Cristo. É isso que eu estou fazendo nessa noite, essa triangulação. Então vamos ler o verso 18 e o verso 19. Leiamos. Esse é algum? Amém. Os irmãos estão comigo nessa triangulação? Eu estou fazendo uma triangulação de Paulo com Filemon com a cruz de Cristo. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Agora, Paulo se colocou de uma forma substitutiva diante de Filemon. E agora ele coloca exatamente de uma forma diferente, uma imputação de dívida. Ele diz exatamente isso: olha, Filemon, se porventura Onésimo lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, de próprio punho, eu lhe digo uma coisa: eu pagarei. Eu pagarei. Quando eu leio essa expressão, irmãos, eu lembro de Jesus, quando ele, ali na cruz do Calvário, quando ele estava recebendo a carga da ira de Deus sobre os nossos pecados, enquanto Deus não ficou satisfeito para nos declarar pecadores justificados, Jesus suportou a ira de Deus. Você não tem ideia do que é isso. Mas quando ele sentiu que Deus ficou satisfeito, ele falou duas palavras. E quando eu lembro desse texto, dessa expressão de Paulo, eu lembro da palavra de Jesus. Ele disse assim: está, vamos falar? Está consumado. Que coisa maravilhosa. Está consumado. O que quer dizer isso? Consumado. Está o quê? Acabado. O que começou, terminou. O que começou lá no Éden, o plano de Deus que começou lá no Éden, terminou na cruz. E assim, Paulo, ele pega o gancho para preparar, para mostrar para Onésimo que ele estava assumindo a sua culpa, ele estava assumindo a sua dívida. Ele iria pagar, não sabia quanto, mas iria pagar. Interessante, meus irmãos, que esta imputação quer dizer que Jesus, ele assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. Imputação é uma linguagem jurídica que significa exatamente atribuir a autoria ou responsabilidade de um ato criminoso a alguém, neste caso específico, ao pecado. Portanto, todos os pecados do gênero humano foram por Deus atribuídos a Cristo Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. Irmãos, isso é motivo de ficar feliz o resto da vida, independente do que esteja acontecendo aí fora. É assim que vive o crente. A nossa esperança é essa. Interessante, meus irmãos, que Jesus, ele levou a culpa sem ter praticado pecado algum.
E Paulo, ele atribui a responsabilidade a si mesmo, mas ele não era um fugitivo, não, mas ele atribuiu a responsabilidade a ele. Eu pagarei, eu vou pagar, Filemão. Interessante, meus irmãos, que naquela prisão, Onésimo, ele sorri, ele fica muito grato por tudo isso que aconteceu. Portanto, isso demorou tempo, por tantas informações que ele não sabia. Eu não sei se você tinha conhecimento de tudo isso, mas se não tinha, hoje tem, a partir de hoje você tem. Mas Onésimo, ele sentiu tão grato, que Paulo, eu vou ler um texto de Paulo que reflete o que estava no coração de Onésimo. Romanos capítulo 4, verso 8. Romanos capítulo 4, verso 8, um texto lindíssimo, muito bonito, que diz assim, vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará, olha aí a palavra, imputará pecado. Bem-aventurado. Quem é esse homem? Onésimo. Por isso que eles ficam felizes. Quem é esse homem? Sou eu, pastor Celso, é você. Mas falta você ainda ficar feliz, ficar bem-aventurado, é feliz, ficar feliz porque Deus não vai imputar pecados na sua vida sobre você. Mas, meus irmãos, chegando agora assim para o fim, nós percebemos que Onésimo, ele mudou de fases. Ele ficou tão experimentado, ele aprendeu tanto com Paulo, que Onésimo, ele passou a ser o auxiliar de Paulo na prisão. Ele auxiliava Paulo. E quando nós lemos alguns textos, de Colossenses principalmente, mencionam Onésimo. Aí eu não sei, ele é líder da igreja, ou seja, é o pastor da igreja. Possivelmente seja este Onésimo. Eu não duvido disso. Pode ser, porque Deus, ele transforma a vida das pessoas. Nós éramos de um jeito antes de conhecer a Cristo, mas depois o Evangelho faz uma transformação radical em nós. E finalizando, Onésimo, ele era escravo de Filemão. Ele tornou-se ladrão. De ladrão, ele tornou-se um fugitivo. De fugitivo, ele tornou-se um refugiado, foi para Roma. Em Roma ele foi preso e se converteu ao Evangelho em Roma. E ali na prisão com Paulo, ele torna-se um penitente, um convertido. E ali na prisão ele torna um irmão de Paulo em Cristo Jesus, um cidadão dos céus. E aqui, meus irmãos, nós concluímos esse texto, essa carta tão bela. E o desafio que eu quero deixar com você que está aqui nessa noite, você que ouviu a história de Onésimo. Onésimo, ele chegou àquela prisão, ele conheceu Jesus, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele tornou-se filho de Deus, ele conheceu, ficou sabendo e creu que Jesus morreu pelos seus pecados,
e que Jesus o substituiu diante de Deus no juízo final. E diante disso ele disse amém. E eu digo também isso, amém. Eu quero fazer um apelo a você. Eu não conheço toda a igreja, todos que estão aqui, mas se porventura, se você ainda não fez o que Onésimo fez, não abriu o coração para Jesus, não olhou para a cruz, enxergou você ali naquela cruz, mas só que quem está no seu lugar é Jesus. Você ainda não olhou para o futuro, que é o juízo final, em que Jesus julgará todos nós, mas Ele não nos julgará, porque Ele já pagou a nossa dívida. Se você quer fazer essa decisão hoje, isso vai ficar escrito na sua história. E eu tenho certeza que a sua vida, ela vai mudar. E eu quero convidar você a fazer isso. Eu quero orar com você. Nós estamos em oração. E se você deseja, se você quer fazer essa decisão, se for voluntária do seu coração, eu gostaria de orar com você, mas eu gostaria de conhecer você. E se você deseja, eu gostaria que simplesmente você levantasse uma das suas mãos, para que eu pudesse conhecer você e orar com você. Eu não estou convidando você para, você será daqui da igreja. Não, estou convidando você para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Se você deseja, seja corajoso. Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Eu não vou insistir com você, mas se você deseja tomar essa decisão, o Espírito Santo, ele incomoda o seu coração, mas a decisão é sua. Deus, ele não nos força a nada, mas é você que precisa tomar essa decisão. Você gostaria? Vamos orar. Vamos orar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui, pastor. Foi um prazer muito grande estar com essa igreja e que essa palavra fique remoendo no seu coração. Amém? Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo de culto, tempo de exposição, ó Deus, da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa carta tão curta, mas uma carta maravilhosa, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, nos substituiu, ó Deus, diante da justiça de Deus. E também, ó Deus, Ele se submeteu à ira de Deus pelos nossos pecados. Nós somos gratos por isso, Deus. E que o Senhor possa nos abençoar. Se alguém, ó Deus, aqui, que ainda não tomou essa decisão, que ainda possa fazê-lo. Que o Espírito Santo possa incomodar os corações. E que o Senhor esteja conosco para sempre. E principalmente com essa igreja. Essa é a minha oração que eu faço no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.